Nesse vídeo você vai testar artigos comigo em tela aqui. Sorocaba é bom para morar. Será que esse artigo que está aqui na primeira colocação, ou será que este artigo, ou este, eles estão ali por mérito? Será que eles estão ali porque o Google decidiu colocar eles? Qual o motivo, aliás, disso aí? Por que eles estão aí? Né? Eu quero posicionar assim, mas como é que eu faço? O que eu tenho que fazer a mais que esses que estão na minha frente? A ideia aqui é educativa para você entender e aprender. Não sei quem são esses sites, não entendo, não conheço. Só testei aqui a cidade de Sorocaba, como poderia ter pego qualquer outra cidade para testar. Primeiro ponto a você anotar aí. E meu conselho é que você anote tudo que puder, porque eu não sei até quando o YouTube vai existir, eu não sei até quando esse vídeo fica no ar, ou se eu apertar um botão errado sem querer. Voltando aqui agora nesse projeto que eu acabei de comentar aqui, esse site, por exemplo, que apareceu na primeira colocação, eu vou abrir ele e vou abrir esse segundo colocado aqui também. Depois nós vamos alternar aqui a cidade, sair de Sorocaba e ir para uma outra cidade para fazer uma avaliação próxima. Vou pegar o terceiro colocado também para a gente testar. Veja bem, esse site aqui, ele parece, tá? Ele inclusive ocupou a primeira colocação aqui na posição 0, e ele parece um site muito bem organizado, pensado, alguém trabalhando em SEO por trás, alguém fazendo um conteúdo, pensando em conteúdo, ou seja, estão extremamente bem nesse sentido aqui, tá? Se eu entrar aqui no SEO Meta em um clique, eu vou descobrir algumas coisas com a ferramenta que eu sempre uso aqui, a extensão SEO Meta em um clique. Aqui um título caprichado, pensado, uma descrição dentro de um contexto legal também, apesar que daria para fazer ajustes, mas está legal também, está bacana. Depois um cabeçalho aqui, um H1, morar em Sorocaba, ou seja, lembrando, né, isso aqui é o título e a descrição que aparece lá no Google como destaque, tá? E aqui o headers é o cabeçalho 1 aqui, o H1, é dizer para o Google a palavra mais importante desta página em específico. Depois tem uma organização até um ponto lógico, ok, isso aqui se perde um pouquinho, mas enfim, tá dentro de um contexto bacana. Tá legal. Agora, avaliando um pouco mais, o que esse site aqui traz? O Google entendeu que esse trecho aqui é o que responde muito bem a pergunta sobre o que eu fiz aqui. Então, ele entende que esse parágrafo tem uma resposta boa para isso. Logo, levando em consideração vários pontos, lembrando, SEO não é só o que eu estou mostrando aqui. Nós estamos falando de uma pequena parte onde a gente fala de artigos, que é super importante, e esses artigos têm um certo posicionamento por alguns motivos. E eu vou tentar trazer parte desses motivos aqui. Veja bem, aqui nós temos um artigo que tem uma resposta muito boa que o Google entendeu, mas por que será que o Google entendeu que ele tem uma resposta muito boa? Porque, como eu falei, esse site não é um site que, coloquei o texto lá por sorte. Não, existe um estudo por trás, provavelmente, estou chutando aqui, tá? Mas é possível, porque são temas interessantes. Aqui depois, descendo, ele tem isso aqui, o Google gosta, o Google quer que você tenha facilidade de usabilidade para quem precisa usar o Play ao invés de fazer a leitura, quem tem problema de visão, tem N variáveis aqui que ajudam no sentido. Então, isso é um ponto positivo aqui. Tem um índice aqui legal para navegar, facilidade, usabilidade. Então, é legal, tá interessante. Ou seja, parece uma é organizado, é caprichado. Então, dentro desse contexto, eles vão trabalhando informações. Diria eu aqui que faltam coisas, tá? E essas coisas que faltam, eu vou eu vou dizer com experiência em cima do que falta, que não tem imagens. Por exemplo, aqui eu tenho apenas uma imagem. Se eu tivesse num artigo desse 4, 5, 6 imagens, o Google me dá mais valor. E o SEO, o jogo é você completar o que o seu concorrente não faz. Ou seja, dentro de um contexto, se você entender a anatomia de um blog, o que um post blog tem que ter, você vai possivelmente ter mais pontos do que o seu concorrente. Logo, você deve ver esse vídeo aqui sobre 16 dicas práticas de blog post. Esse vídeo, ele é o coração do negócio. Você tem que ver para entender, mas olha só, não sai desse vídeo porque aqui você vai ter que pegar mais ideias para depois ir para o outro vídeo. Agora, descendo aqui, além desses detalhes aqui que é falta de imagem, se esse artigo, por exemplo, tivesse um vídeo, seria ótimo. Se esse artigo tivesse listagem de marcadores, por exemplo, listando aqui, vamos pegar aqui o que ele lista aqui, localização, comemorar, tal, melhores bairros. Se ele listasse aqui os melhores bairros e tivesse aqui uma lista, melhor bairro, marcador, bairro tal, e assim por diante. Isso ajudaria esse artigo a se posicionar até mesmo para pesquisa sobre quais os melhores bairros de Sorocaba para morar.
morar. Logo, faltam detalhes que você pode aprender no outro vídeo, mas eu vou comentando aqui alguns importantes. Tá? Outro detalhe aqui, os links internos, né? Antes de ver os links internos, vamos ver. Como eu falei, esse site parece ser bem organizado no sentido de estar pensado em SEO. Aqui a gente pode ver uma matéria de 14 de fevereiro, provavelmente está invertido, né? Data americana, 14 de fevereiro. Aqui a gente pode ver 18/4, 17/4, isso aqui eu acho que é em destaque, talvez, alguma coisa assim. 16/4, ou seja, alguém está lá pensando em SEO, colocando conteúdo. Pode dar uma falha outras vezes? Pode, mas tem conteúdo. Tá? Esse é o primeiro jogo do negócio. Então, o Google está enxergando esse site em mais outros termos, em mais outras coisas. Logo, se o site tem uma expertise no assunto, o Google dá moral. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para você entender. Está aqui por merecimento. Tá? Apesar de que tem falhas. Apesar de que, eu sempre falo nos meus vídeos que se eu pego os 10 primeiros colocados que aparecem para um termo de busca, eu vou encontrar erros geralmente nos 10 primeiros colocados. Dentro desse contexto, a gente tem que entender que SEO tem muito campo ainda para a gente conseguir subir nas posições. Agora, descendo, nós temos o segundo colocado que eu já abri aqui. Tá? O segundo colocado vem depois de vídeos. E lembrando, né? Às vezes o Google vai fazer o quê? Depende da intenção de busca do usuário. Ele próprio entende que às vezes ele precisa mostrar vídeos, às vezes ele precisa mostrar imagens e outras vezes ele precisa mostrar artigos como ele mostrou aqui, tá? Mas poderia ter sido uma página só mostrando vídeos também, acontece, depende do que se busca. Segundo site aqui para a gente analisar, por que é bom morar em Sorocaba? Te contamos os diferenciais da cidade. Esse aqui, eu analiso, pô, legal, show de bola, a empresa tá lá produzindo conteúdo, colocando material. Vou analisar aqui primeiro o blog, só rapidinho. A gente tem material, não tem uma data, mas assim, pô, estão de parabéns, está nota 10 isso aqui, os caras estão com 20 páginas de artigo. Ou seja, o Google recompensa o esforço. Quem tem esforço, o Google dá moral. Se o Google entende que você está trabalhando para ele, ele te dá moral. Logo, você tem que trabalhar para o Google ou você não vai ter o melhor resultado no Google, isso é fato. Aqui é o seguinte, ó, o título, beleza, ou seja, já estão de parabéns porque estão criando conteúdo. Aqui para baixo, tá? Tem outras coisas no outro artigo aqui sobre os linkamentos internos, mas eu não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Sobre isso aqui, está certo ou não tá, eu não vou falar sobre isso. Eu quero só analisar o básico do básico aqui. Se a gente analisar aqui, tem uma introdução, tem os textos com parágrafos curtos, a mesma coisa que acontecia aqui um pouquinho mais longo, tá? Mas quando você adentra sobre, eu acho que é a palavra adentrar, talvez, para dentro de um tópico, o Google gosta também. Então, se você esticar um pouquinho, botar mais de 4, 5, 6 parágrafos, é melhor do que você botar 2, por exemplo. Tá? Isso é mais interessante. Aqui tem alguns pontos para a gente analisar. Falta de imagens, né? Ou seja, não tem imagem, não tem um índice, ou seja, texto, 2 parágrafos, título, 2 parágrafos, título, 2 parágrafos. E aí eu tenho vários links no meio que não são interessantes, porque tudo que eu clico, olha só, isso aqui é um erro grave. Anota isso aí, porque isso não deve ser feito em um blog post. A hora que eu clico aqui, eu vou só clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, eu clico, olha o que ele faz. Ele me tirou do site atual e me mandou para fora. Logo, o Google pode, digamos assim, entender isso como uma taxa rápida de rejeição, dentro de um contexto, se for muito rápido, quando eu entro lá e já clico, já saio. E outra coisa, o que é o correto aqui na história? É fazer o link blank, nova página. Quando você configura um link dentro de um artigo, você precisa fazer isso aqui. Quando clicar, por exemplo, ó, vou clicar aqui de novo, só que agora com o meio do mouse, aqui com o rolinho, tá? Eu clico e ele abre uma aba nova. Dessa forma, o que acontece? O YouTube, oh, meu Deus do céu, tô gravando no YouTube, não tô fazendo artigo do YouTube. Aqui, o Google entende que ainda a aba está aberta, ainda há possibilidades de eu voltar e não esquecer onde eu estava. Dentro dessa lógica, você sempre usa essa forma, blank. E aqui tem muito link para fora, isso atrapalha, tá? É legal botar link para fora, mas não tanto, tá? Que nem aqui tem muito link. Ou seja, dentro dessa visão que eu tive aqui, eu diria que daria para passar um projeto desse aqui. Só que assim, o Google está recompensando o esforço. O que eu citei antes, o Google vai dar moral para quem tem esforço. Caramba, os 2 primeiros colocados estão com esforço embutido aqui. Ou seja, é sentido, faz lógica. Por mais que o artigo não esteja brilhando,
mas o Google recompensou o esforço. Vamos para o terceiro aqui? Esse cara aqui. Para não esticar demais esse vídeo aqui, eu vou ficar só em uma análise de um artigo aqui, tá? Eu pensei em fazer mais aqui, mas vamos fazer só uma só. Aqui é o seguinte, ó. Esse cara aqui tá com... Deixa eu só validar mais uma coisa aqui. Vamos validar aqui o título. Olha só, o título ele errou, porque precisaria botar menos caracteres, né? 60 caracteres é o que eu recomendo. A descrição ele não colocou, tá? Quem fez a postagem. E aqui nós temos também o headers, está dentro de um acerto legal, aqui a organização tá bacana. Eu não colocaria aqui, mas enfim, está dentro de um contexto básico necessário. Mas aqui há erros, tá? Dentro dessa visão, tem esses detalhes que faltaram melhorar também aqui nesse artigo. Mas, estão de parabéns por esforço. Aqui, vamos para esse cara aqui de novo. Eu vou aqui já clicar, deixa eu fechar isso aqui. Vou clicar aqui, morar em Sorocaba, 5 vantagens, pô, top, nota 10. Com esses motivos, morar em Sorocaba, top, nota 10. 1H1, 10H2, vamos ver o que tem aqui. Erro, perfeito, dentro de um contexto, perfeito, ok. Tem umas coisas erradas aqui também, vejo também, enfim, tem coisas que já não colocaria, mas está dentro de um contexto mínimo. Logo, o Google entendeu que esse conteúdo, opa, cliquei no link errado, esse conteúdo tem a informação que o usuário está procurando, tá? Ele está entrando dentro de detalhes, só que falta foto. Se tiver vídeo de Sorocaba, é a cereja do bolo. Se tiver vídeo de alguém falando, detalhando mais informações sobre Sorocaba, melhor ainda. Pode pegar um vídeo que já está na internet e trazer o vídeo aqui para dentro? Pode, não tem problema. O vídeo próprio da empresa vai ser mais top, tá? Mas assim, os 3 primeiros colocados que estão aqui, eles estão porque eles têm esforço. Tá lindo isso aqui. Está evoluindo cada vez mais o SEO. Os 3 sites aqui estão de parabéns pelo esforço. Por mais que o conteúdo tenha pequenas falhas, detalhes que se alguém de trás for melhorar para tentar subir, tem chance. Tá? Aqui nesse momento eu encontro pessoas muito focadas em posicionar esses sites através do blog, criando conteúdo com certa constância. Entraríamos aqui em outras análises, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma análise mais rápida aqui, eu vou em pesquisa competitiva, para você entender bem a lógica dessa sequência do primeiro, segundo e terceiro. Eu vou pegar aqui o site, vou jogar aqui e vou tentar entender como é que é a força de backlinks desse site. Tá? Isso aqui também é legal a gente tentar entender. Por exemplo, olha só, 156 mil, parabéns, tem esforço aqui envolvido, tá? 156 mil acessos orgânicos. É uma média, claro, a ferramenta não é assertiva 100%. Domínio com força, tá? E domínios de referência 803. Pô, Luciano, que diacho que é isso aí? 803 links apontam para esse site. Logo, esse site é famoso na internet porque tem muito site apontando para ele. Logo, o Google dá uma moral. Logo, esses caras estão se esforçando. Logo, é fato que eles merecem estar ali onde eles estão. Ok, agora, sabendo-se disso, a gente já sabe que quem está em segundo e terceiro tem muita dificuldade para conseguir passar porque esses caras são fortes, né? Mas dá para passar. Agora, o outro. Vamos pegar aqui esse camarada aqui. Eu me surpreendi, confesso que os 3 eu não tinha visto eles, eu apenas fiz a pesquisa antes de gravar o vídeo. Eu gosto de fazer os vídeos assim, porque às vezes é uma surpresa na hora. Eu me surpreendi com o resultado dos 3 pelo esforço que eles estão fazendo. Isso é show de bola. Tá? Qualquer um está ali disposto a ganhar uma primeira posição. Tem um em primeiro, mas os que estão em segundo e terceiro também têm chance grande de passar. Aqui, por exemplo, reduziu demais os acessos, né? Mas, por uma construtora, isso aqui está excelente demais. Domínio força, excelente também. E também 212 links apontando. Existe um trabalho de conscientização, de ganho de backlink, provavelmente, aqui nesse projeto. Tá? Enfim, tá legal isso aqui. Vamos pegar o terceiro aqui para a gente avaliar. E assim, tô perdido, Luciano, que diacho que esse domínio trust aí, confiança, é domínio de referência. Se você quer aprender SEO, aprender a colocar sites no Google bem posicionados, entra na escola de SEO.com, faz o curso Minha Agência de SEO e vende SEO e trabalha com isso. Eu tenho uma equipe com 12 pessoas hoje na agência que trabalhamos diretamente com SEO. Ou seja, faça isso, que é um bom caminho. A minha equipe ela se divide em criação de sites SEO. São 2 equipes dentro de uma, podemos dizer assim. Aqui nós temos então um resultado. Deixa eu ver se deu certo aqui. Foi domínio trust.
14, 23 mil, esses caras estão trabalhando com força, 69. Sorocaba o bicho está pegando. Esse é o fato que eu vejo aqui. Então, se eu começo uma construtora hoje, basicamente vai ser difícil conseguir um resultado, porque tem gente na frente que é grande, e para passar essa galera grande, tem que ter esforço. O Google recompensa o esforço. E se você quer começar com esforço, esse vídeo aqui que eu indiquei no meio aqui, agora você tem que ir para ele. No mais é isso aí, deixa um comentário aqui se você gostou desse vídeo. Grande abraço para você e até um próximo vídeo.